Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui comigo, que me estás a ver, que me estás a ouvir, que me queres falar. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. É impressionante a insistência de Jesus em alguns assuntos e a dificuldade dos apóstolos, talvez também a nossa, em captá-los. Há uns dias ouvíamos uma passagem do Evangelho que nos falava de como Jesus, ao chegar a casa, depois de um caminho que fez com os apóstolos, de os ter perguntado, como quem não quer a coisa, de que é que vocês estavam a discutir no caminho. Os apóstolos ficavam um bocado encavacados, ficaram em silêncio, talvez algum tenha desconversado, porque tinham estado a discutir, diz-nos o Evangelho, nada mais nada menos sobre qual deles era o mais importante. E Jesus, como dizendo, então dá-lhes a lição, dizendo-lhes: se alguém quer ser o primeiro entre vós, faça-se o último de todos e o servidor de todos. E pegou então numa criança que por ali estava, propondo-lhes que soubessem ser como crianças. Mas vê-se que os apóstolos não aprenderam logo esta lição. No Evangelho de hoje, neste dia de domingo, dia do Senhor, vemos que acontece uma cena semelhante. Os apóstolos estão ainda com a mania das grandezas. Dois deles aproximam-se de Jesus, eram Tiago e João, e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: que quereis que vos faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Os apóstolos, Jesus dá a ideia que estão ainda um bocado na onda do Jobs for the Boys. Estão a pensar que mais dia menos dia Jesus vai finalmente, como Messias que é, assumir o reinado sobre Israel, expulsar os romanos, e na altura precisará de pessoas ao seu lado para governarem com ele. E Tiago e João, que estão perto dele e são fiéis ao Mestre, querem nada mais nada menos do que estar em postos estratégicos de poder. Eles ainda não captaram a lógica da glória verdadeira de Jesus. São João dir-nos-á em várias ocasiões que para Jesus a sua verdadeira glória, a sua exaltação, será o momento da cruz. Quando ele revelar mais do que nunca a natureza do nosso Deus como amor, amor apaixonado que se entrega até ao sacrifício da própria vida pelo nosso bem. Jesus vai responder-lhes em palavras que eles ainda não estão preparados para ouvir. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: podemos. Então Jesus disse-lhes: bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem está reservado. Os outros apóstolos, os outros 10, diz-nos o Evangelho que, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Não seria propriamente por boas razões. Talvez eles estivessem chocados com o facto daqueles dois quererem um posto de privilégio quando todos eles eram seguidores do Mestre. Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Então, e nós, eu e tu, que agora, Jesus, procuramos rezar, falar contigo, até que ponto já assimilei eu esta tua proposta de vida, Senhor, esta que tu fizeste vida também, nos teus gestos e atitudes. Nós, os cristãos que queremos imitar o Senhor,
temos que nos dispor a fazer da vida um serviço a Deus e aos outros. E podemos notar dentro de nós que nem sempre é isto o que vem ao de cima dos nossos desejos e atitudes no nosso relacionamento com os outros. Pode ser que queiramos mais estar por cima, impor a nossa vontade, ser os mais populares, ser servidos mais do que servir. Não há por isso como ouvir estas tuas palavras hoje, Senhor, neste domingo, em que vamos participar, se Deus quiser, na Eucaristia, unir-nos intimamente contigo, para deixar que tu moldes o nosso coração. Encontramos na vida da Igreja exemplos admiráveis de pessoas que souberam fazer sua esta atitude de Cristo. Há uns anos participei num encontro com um sacerdote espanhol que na altura estava à frente das obras missionárias pontifícias da Conferência Episcopal Espanhola. Dizia que havia 13.000 missionários espanhóis fora de Espanha, espalhados pelo mundo, entregando-se a comunidades em sítios onde a Igreja ainda tem uma presença pouco expressiva. Dizia como são muito importantes como testemunho de fidelidade, como passam esta experiência de viver servindo, são um ponto de referência de fidelidade para os outros. E contava como, estando no Peru, num local perdido, no meio do país, encontrou uma freira que presidia uma comunidade religiosa e perguntou: "Irmã, de onde é?" "Sou de Burgos." "Há quanto tempo está aqui?" "Há 50 anos." "E que fez?" "Pois, nada de especial. Servir." Também assim viveu a Madre Teresa de Calcutá. Ouvia contar há uns tempos como, numa ocasião, pois ela ia de avião da Índia para os Estados Unidos para ser recebida pelo presidente dos Estados Unidos da altura, Ronald Reagan, e conta a sua filha espiritual, que a freira que a acompanhava, como a Madre Teresa se levantou e foi à parte da frente do avião e entrou numa casa de banho. Passado um momento, saiu dessa casa de banho e entrou na que estava em frente. Depois começa a descer o corredor e, em vez de se sentar, vai para a parte de trás do avião e entra numa casa de banho. Passado um bocado, sai dessa e entra para a outra que está em frente. E esta irmã já estava muito surpreendida e preocupada. Por fim, a Madre Teresa senta-se e ela pergunta-lhe: "Madre, está bem?" Ao que ela responde: "Exorcismo." E ela ficou ainda mais baralhada, pensando se haveria demónios à solta nas casas de banho do avião. Mas a Madre acrescenta: "Não há como limpar casas de banho para não me esquecer do que é que vou fazer aos Estados Unidos." A Madre Teresa estava como que a notar essa mordidela do demónio sob a forma da sua soberba. Talvez notasse, pois, uma certa tentação de vaidade, porque iria ser recebida por alguém importante, iria aparecer na televisão, dar entrevistas, sair nos jornais. E pensou que não deveria esquecer-se de que a sua missão e a sua vontade mais profunda era servir. Servir a Cristo nos mais pobres dos pobres, e para isso ia estar com aquela personagem importante. E eu, Jesus, será que não preciso de lembrar-me mais no meu dia-a-dia de que sou cristão e, portanto, hei de viver desta forma que tu me propões? Será que no meu dia-a-dia, entre os meus amigos, na escola ou na faculdade e em casa, eu quero estar como alguém que serve? Onde é que eu posso servir? Pois, antes de mais, nos nossos deveres e tarefas, aquelas que os outros razoavelmente esperam que nós façamos. Em casa, certamente, pois fazendo aquelas tarefas que temos atribuídas com um sorriso, com pontualidade, com esmero, com a alegria de quem quer fazer os outros felizes, mesmo quando isso nos custa, e habitualmente custa. Também no nosso trabalho, por exemplo, num trabalho de grupo, fazendo a nossa parte com pontualidade e esmero. E se for preciso, ajudaremos os outros também na sua parte, talvez com esta disposição que propõe São José Maria no caminho. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz-o do teu irmão, ajudando-o por Cristo com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás a fazer mais do que em justiça deves. Isso sim é fina virtude de filhos de Deus.
ajudar os outros de maneira desinteressada no seu próprio trabalho. E alguma vez teremos a feliz satisfação de ver que alguém nos ajuda também naquilo que nós temos que fazer. Mas também nos nossos planos, com os amigos, nas coisas agradáveis e divertidas da vida, podemos estar com esta atitude de serviço. Uma rapariga espanhola, que a Igreja já declarou, que viveu de maneira heroica as virtudes cristãs, vê-lemos nos altares, se Deus quiser, dentro de algum tempo, chamada Montserrat Graças, Montse, como era conhecida, passou por uma experiência desagradável, mas instrutiva. Ela, com 16 anos, tinha acabado de decidir entregar a sua vida a Deus. Mas logo a seguir, como gostava de fazer ski, e era uma boa altura para isso, foi para uma estação de ski perto de Barcelona. Ao voltar, contava à mãe que ela estava contente, mas notava-se qualquer coisa de estranho. Mas o que é que te aconteceu, Montse? Não, mãe, é que elas são tão diferentes. Mas muito diferentes em quê, Montse? Eu insisti tanto que por fim me contou tudo. Repara, é que eu senti-me sozinha. Eu não conhecia ninguém e precisamente no momento de pôr os skis, dirigi-me para perto de umas raparigas. Todas tinham acabado de pôr os seus e foram-se embora. Eu fiquei ali sozinha e arranjei-me como pude. Naquele momento, diz o livro que conta isto, ela tinha visto de uma forma clara que há duas maneiras de viver no mundo. Uma de forma egoísta e outra generosa e preocupada pelos outros. Duas formas de viver no meio do mundo, mas que diferentes. Pois eu posso fazer ski, ou estar numa festa, ou na praia, ou tomar uma cerveja pensando nos outros, ou posso estar mais centrado em mim. Ajuda-me, minha Mãe, Santa Maria, tu que és mestra de serviço desinteressado, e foste visitar a tua prima Santa Isabel quando tinhas acabado de saber que tu própria irias ser mãe, e que em Caná estás atenta à falta de vinho e ajudas a resolver aquele problema. Ajuda-me a aprender do teu filho esta atitude de serviço e a viver assim todos os dias, em todos os momentos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.